Dúvidas relacionadas à variante Ômicron e as novas exigências para viajar para a Europa durante a pandemia. Eu tenho recebido centenas de comentários, então no vídeo de hoje eu vou fazer um pouquinho diferente. Eu vou pegar o celular com os comentários que vocês fizeram e vou ler aqui para vocês e dar a minha resposta, né? Peguei aí um compilado do que mais relevante foi alterado para você ficar atualizado, para você que está viajando nos próximos dias, próximas semanas. Se você ainda não me conhece, meu nome é Bruno e esse é o canal Vai com Bruno. Aqui eu falo sobre planejamento de viagem e dicas de roteiro no Brasil e no mundo. Vamos aqui entender quais são as principais mudanças que alteraram aí as novas exigências para viajar para a Europa durante a pandemia. E antes de começar, eu queria agradecer aos mais de 3.000 comentários nos vídeos aqui do canal ao longo desse ano de 2021, em que eu foquei bastante aí sobre planejamento de viagem e essas alterações nas viagens durante a pandemia. Foram mais de 33.000 curtidas nos vídeos, então assim, gratidão pelo engajamento de vocês. Espero que continuem assim. O foco sempre vai ser aí dar o máximo de informação possível, o máximo de detalhes. Eu recebo muitos elogios nos comentários, da forma que eu abordo esses vídeos, da forma que eu transmito esse tipo de informação, e esse é o objetivo. O objetivo é ajudar vocês a viajarem mais, né? Tá num momento bem difícil em que as informações são muito confusas, então eu procuro deixar um pouquinho mais claro para facilitar a vida de vocês. Então vamos lá ver algumas dessas perguntas. Hoje vai ter pergunta relacionado às regras da França, lotado de perguntas sobre França, novas regras para voltar para o Brasil, né? Tivemos alterações aí, vou falar um pouquinho delas, problemas no certificado do Conect SUS e como você vai fazer para poder fazer sua viagem para o exterior, né, nesse momento de instabilidade do aplicativo. Enfim, tem muita coisa aqui. Vamos para a primeira delas, que é sobre a França. Bruno, atualiza as regras da França. Bruno, como que tá para entrar na França? Então vamos lá. Primeira pergunta relacionada às regras da França. Bruno, tô com viagem marcada para Paris. No entanto, num lugar eu vi que fala que precisa do teste PCR feito 48 horas, porém, para a emissão do passe sanitário está falando que o teste tem que ter o resultado inferior a 24 horas. Estou confuso. Bom, vamos lá, são duas coisas diferentes. A primeira é as suas regras para viajar do Brasil para a França. Nesse caso, você vai precisar fazer um teste PCR com até 48 horas de antecedência do seu embarque. Esse teste tem que ser o PCR, tá? Antes eles exigiam só o certificado de vacinação, mas com a variante Ômicron, eles estão passando a exigir também o teste negativo. Chegou na França, você entrou lá, tudo certo. Você vai emitir o seu passe sanitário. O passe sanitário é esse que vai te dar permissão para entrar nos estabelecimentos comerciais e atrações turísticas. Você tem duas formas de emitir o seu passe. Uma delas é convertendo o seu certificado internacional de vacinação, aquele aqui do Conect SUS. Você vai numa farmácia credenciada, faz a conversão dele para o certificado da União Europeia e a partir dele você consegue emitir o seu passe sanitário. O custo dessa conversão custa 36 euros. Essa é a melhor forma, é a que eu mais recomendo, porque uma vez convertido no passe sanitário, no certificado europeu, você vai poder ficar quantos dias quiser lá na França, que vai estar válido o seu passe. No entanto, caso você não tenha seu certificado, né, ou algum outro problema, você pode fazer um novo teste PCR ou antígeno. Nesse caso, ele tem que ter o resultado inferior a 24 horas e através do aplicativo Tu Antes Covid, você pode fazer o seu passe sanitário. Esse passe sanitário através do teste do PCR, ele tem validade de apenas 3 dias. Então, se você vai ficar mais tempo lá na França, você vai ter que ficar fazendo toda vez um teste novo para manter o seu passe sanitário ativo. Eu tenho os procedimentos aí de como fazer o seu passe sanitário aqui no canal. Eu vou deixar o link aqui no card e também na descrição do vídeo com o passo a passo aí de como você usa o aplicativo Tu Anti-Covid e todas essas informações. Segunda pergunta. Bruno, estou na Espanha e estou indo para a França. Eu preciso fazer um novo teste de PCR para entrar na França? Pergunta muito comum também, gente, pessoas que estão viajando lá dentro da Europa. Nesse caso dessa inscrita, da Espanha para a França, você não vai precisar fazer um novo teste, basta ter o certificado de vacinação. Caso você não tenha o certificado de vacinação, aí sim você vai precisar fazer um teste antes de entrar na França lá no controle sanitário deles. Lembrando, gente, que cada país vai ter uma regra para essa viagem interna. Essas regras mudam por quê? Porque cada país usa um sistema de classificação de risco. Aí tem aquelas cores, verde, laranja, vermelho. E aí, se o país está enquadrado numa zona de risco,
o país que você está viajando pode fazer uma exigência de um novo teste ou não está permitindo a entrada desses passageiros, né, desse país. E é por isso que eu recomendo você utilizar lá os aplicativos, o Reopen EU, o site da IATA, ou se não, os próprios sites dos governos dos países, né, para você consultar essas regras específicas, ver o sistema de classificação de cores dele e ver, né, a sua rota, de qual país você está vindo e qual país você vai, o meio de transporte que você vai utilizar para saber quais são as exigências. Realmente, gente, são muitas regras, infelizmente é o que é. Não tem como fugir disso, eu entendo porque que geram todas essas dúvidas de vocês, porque realmente as informações não são tão claras. Mas é isso que você tem que fazer, é buscar nesses meios de comunicação aí que eles estão divulgando quais são as regras para cada país. Bruno, estou voltando para o Brasil e seu vídeo foi muito esclarecedor em relação a como preencher o formulário da Anvisa. Gostaria de saber se mantém as regras de fazer um teste para regresso no Brasil e se teve mais alguma alteração. Sim, mantém a exigência de fazer o formulário da Anvisa. Eu tenho passo a passo de como preencher esse formulário aqui no canal. Vou deixar o vídeo aqui no card. Também precisa do teste negativo. Ele pode ser o PCR ou o antígeno para voltar ao Brasil. Além disso, tem a nova exigência de apresentar o certificado de vacinação. É aquele certificado do Conect SUS que muitos dos países lá na Europa, no exterior, já exigem para a gente entrar nesses países e agora no Brasil, no regresso, também está sendo exigido não só para brasileiros, como para estrangeiros. E se você não tem o seu certificado, você pode voltar ao Brasil. Nesse caso, você vai ter que fazer uma quarentena de 5 dias aqui no Brasil, até que saia um novo teste PCR ou antígeno negativo para poder te isentar dessa quarentena. Essas regras novas ainda não foram publicadas em portaria, por isso que eu não fiz um vídeo específico ainda sobre isso, porque pode ser que tenha alguma alteração. No entanto, saiu a decisão do ministro, né? Então já está vigente e já está sendo feita essa verificação. Normalmente, as companhias aéreas fazem a checagem desses documentos e autorizam o embarque. Se você não está com a documentação completa, você nem embarca de volta para o Brasil. Chegando no Brasil, eles ainda podem fazer o controle sanitário, mas normalmente eles fazem esse controle por amostra. Eles pegam alguns passageiros por amostra para verificar se está tudo certinho, se você está com a documentação completa. Bruno, estou com viagem marcada, porém o aplicativo do Conect SUS ainda está fora do ar. Posso viajar com a minha carteirinha de vacinação em papel daqui do Brasil? Para quem não sabe, né, o aplicativo do Conect SUS ainda está fora do ar. Não sei se quando você estiver vendo esse vídeo já vai ter restabelecido, porém, tem algumas orientações aí para você fazer a emissão temporária do seu certificado de vacinação. Essa publicação é oficial do governo pelo Ministério da Saúde e eu vou mostrar ela aqui para vocês na tela como que está sendo as orientações nesses casos. A recomendação é procurar o posto de vacinação onde a primeira ou a segunda dose da vacina de Covid-19 foi aplicada e solicitar a emissão da segunda via da Carteira Nacional de Vacinação, que ela é válida em território nacional. Lembrando que alguns municípios possuem aplicativos próprios para a emissão do certificado de vacinação digital. São eles o Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Norte, São Paulo, Curitiba e Salvador. Então, se você é de algum desses estados, procure o aplicativo para você poder fazer a emissão do seu certificado. E se você está com viagem marcada para o exterior, agendada para os próximos dias, o que é a orientação? O Ministério das Relações Exteriores enviou o comunicado aos países que receberão voos oriundos do Brasil, informando sobre a indisponibilidade temporária do Certificado Nacional de Vacinação, em formato digital, que é aquele emitido pelo Conect SUS, e que a Carteira Nacional de Vacinação no formato físico poderá ser um dos documentos utilizados para comprovação de imunização. Portanto, essa é a orientação oficial. Eu ainda não tive relato de nenhum passageiro que emitiu o cartãozinho físico e fez a viagem e que deu tudo certo. Se você está vendo esse vídeo e conseguiu entrar em algum país com a sua carteirinha física, comenta aqui embaixo, por favor, porque pode ajudar muitos outros passageiros que estão na mesma situação, que não conseguiram emitir o certificado digital lá do Conect SUS e que vão tentar fazer a viagem aí com certificado físico. Bruno, estou com viagem marcada para março. Você acha que até lá a situação vai estar melhor?
Bom, gente, quem dera eu pudesse prever isso, né? Uma situação totalmente fora do nosso controle. A gente viu aí uma situação de melhoria, as viagens estavam sendo retomadas, as exigências estavam ficando mais brandas, porém veio a variante Ômicron para balançar aí com todas as estruturas, né, e deixar um pouco mais complicada a situação do viajante. Novas exigências já estão sendo tomadas. O Reino Unido, por exemplo, está com muitos casos, já está numa zona de risco maior. Alguns países lá da Europa já estão proibindo viagens a turismo de passageiros vindos do Reino Unido, como é o caso da França e da Alemanha. A Bélgica também entrou na zona de risco para alguns países e novas exigências estão sendo feitas. A Holanda acabou de decretar lockdown de 20 de dezembro até meados de janeiro, se eu não me engano. Então só vão funcionar estabelecimentos comerciais de necessidade básica, né, como supermercado, farmácias, hospitais. Então o comércio vai estar fechado, as atrações turísticas vão estar fechadas nesse período. Então, assim, não tem como prever. É muito ruim, né, dar esse tipo de notícia, mas é o que está acontecendo. Então, tem que ficar atento a essas notícias, às novas regras, né, e ao combinado que eu faço sempre com vocês. Como eu disse, né, são dezenas, centenas de comentários com dúvidas de vocês. Eu não consigo entrar no detalhe de todas elas, não consigo atender todo mundo, e é por isso que nos vídeos eu procuro sempre mostrar ferramentas em que vocês podem fazer essas consultas. E o que eu falo e eu recomendo sempre nos vídeos é que vocês fiquem sempre atualizados. Procurem lá nas ferramentas até o dia do embarque quais estão sendo essas exigências. Outra recomendação também é entrar em contato com a companhia aérea. No site dessas companhias, eles estão procurando deixar cada vez mais atualizado quais são as novas regras e também você pode entrar em contato com a central telefônica de atendimento deles para saber quais são os documentos que eles estão pedindo, né? Por exemplo, agora, nessa situação do Conect SUS fora do ar, como que eles estão agindo? Porque, gente, é a companhia aérea que faz essa conferência inicial. Eles conferem na hora do check-in. Se você não está com a documentação completa, você nem embarca para o país. O controle sanitário lá na imigração, no país, é uma segunda checagem. Normalmente eles fazem por amostra. Há dezenas de passageiros em que eles não estão pedindo nada. Por quê? Eles já confiam, né, de que a companhia aérea já fez essa conferência. Inclusive, tem alguns governos que multam as companhias aéreas que não estão cumprindo a checagem de documentos. Então, se você não está com a documentação, você não vai nem embarcar. Portanto, confira com a companhia aérea quais são essas exigências. Além disso, aqui no canal tem vários vídeos em que eu mostro como você vai se planejar para a sua viagem durante a pandemia. Dá uma olhadinha na playlist da Europa e de planejamento de viagem, que tem muito conteúdo lá. E se essas informações foram úteis para você, o que eu te peço é para deixar aquele like, isso me incentiva demais aqui na criação de conteúdo, além de te convidar a se inscrever aqui no canal, que tem tudo sobre planejamento de viagem. Te desejo um excelente ano novo e que 2021 as regras aí para viajar durante a pandemia sejam mais claras e menos exigências, né? Que a gente possa voltar a viajar como antes. Te desejo um ótimo ano, boa viagem e a gente se vê no próximo vídeo.